Você já se sentiu encurralado por dias ruins? Aqueles momentos em que parece que nada dá certo, quando as dificuldades se amontoam e você sente vontade de simplesmente desistir. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Talvez as circunstâncias pareçam tão opressoras que você não consegue ver uma saída. Talvez as lágrimas tenham se tornado suas companheiras mais frequentes. Hoje, quero olhar nos seus olhos e dizer com toda convicção: não se renda aos dias ruins. Deus me colocou aqui, neste momento, para falar diretamente ao seu coração. A tempestade que você enfrenta não será sua história final. Sabe o que separa aqueles que vencem dos que desistem? Não é a ausência de problemas, é a presença de perseverança, é a fé que permanece mesmo quando não entendemos. Em Tiago 1,12 a palavra nos diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Perceba, a bênção não está em evitar a provação, mas em suportá-la, em permanecer firme durante ela. Os dias ruins têm um propósito. Eles não são acidentes na sua jornada. Deus permite que eles existam porque muitas vezes é na escuridão que nosso caráter é forjado. José passou anos em uma prisão egípcia injustamente. Davi fugiu pelas cavernas enquanto Saul o perseguia. Paulo enfrentou naufrágio, açoites, fome. Jesus, nosso maior exemplo, enfrentou a cruz. Todos eles poderiam ter se rendido aos dias ruins, mas não o fizeram. E você? Como está respondendo aos seus? Quando os dias ruins chegam, temos duas opções. Podemos nos render a eles ou podemos render-nos a Deus através deles. Você precisa entender que não é a intensidade da sua tempestade que importa, mas a profundidade das suas raízes em Cristo. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo declara: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Note o padrão: problema após problema, mas nunca sem uma saída divina. Nunca sem a presença fiel do Senhor. Seus dias ruins não significam que Deus o abandonou. Pelo contrário, muitas vezes é nos momentos de maior escuridão que Ele está mais perto, trabalhando nos bastidores da sua vida de maneiras que você ainda não pode ver. Talvez você pergunte: se Deus está comigo, por que permite que eu passe por isso? É uma pergunta válida, uma pergunta humana. Pense em um jardim. O jardineiro não apenas planta, mas também poda, remove, corta. Parece cruel para a planta, mas o jardineiro sabe que a poda produzirá mais frutos, mais beleza, mais vida. Deus é o jardineiro da sua alma. Em João 15, 2, Jesus diz: todo ramo que, estando em mim, não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Os dias ruins, muitas vezes, são tesouras nas mãos do jardineiro divino. Doem? Sim. Parecem injustos? Talvez. Mas produzem um bem maior que ainda não podemos ver. Deixe-me perguntar, você consegue ver algum propósito nos seus dias ruins? Qual lição Deus pode estar tentando lhe ensinar? Que área da sua vida precisa ser podada para que você cresça mais forte? Talvez seja um relacionamento tóxico que precisa terminar. Talvez um hábito que precisa ser abandonado. Talvez um chamado que você tem ignorado. Talvez seja simplesmente o convite para depender mais dele e menos de si mesmo. Os dias ruins têm o poder de nos mostrar onde colocamos nossa confiança. Revelam nossos ídolos, expõem nossas fraquezas. E nisso há uma grande misericórdia. Porque é apenas quando nos vemos verdadeiramente fracos que experimentamos a força de Deus. É quando chegamos ao fim de nós mesmos que descobrimos o início de suas infinitas possibilidades. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus diz a Paulo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que paradoxo! Nossa fraqueza é o palco em que o poder de Deus mais brilha. Quantos de nós estamos fugindo dos dias ruins, quando, na verdade,
Eles são oportunidades para testemunharmos o poder de Deus de maneiras que nunca veríamos em dias tranquilos. Alguns dos maiores milagres da Bíblia aconteceram nos piores momentos. O Mar Vermelho só se abriu quando o povo de Israel estava encurralado. Daniel só experimentou a proteção divina quando foi jogado na cova dos leões. A ressurreição só veio após a crucificação. Hoje, quero encorajar você a olhar para seus dias ruins com uma nova perspectiva, não como interrupções no seu caminho, mas como parte essencial da sua jornada. Não é sobre negar a dor é real. É sobre reconhecer que há um propósito maior em jogo, um propósito que nem sempre podemos ver imediatamente. Quando você não entende o que está acontecendo, apegue-se a quem você sabe que Deus é. Ele é bom, mesmo quando as circunstâncias não são. Ele é fiel, mesmo quando o caminho é confuso. Ele é amoroso, mesmo quando sentimos dor. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, os dias bons e os ruins, as vitórias e as derrotas, os risos e as lágrimas. Tudo isso faz parte da obra-prima que Deus está tecendo com sua vida. Você não precisa entender tudo para confiar. De fato, é nos momentos de não compreensão que a verdadeira fé é exercitada. Quando olho para a cruz, vejo o pior dia da história transformado no melhor. O que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória. O que parecia o fim era, na verdade, o começo de tudo. E é assim que Deus trabalha, transformando mortes em ressurreições, finais em começos, dias ruins em testemunhos poderosos. Você está passando por um momento de grande tempestade. Sinta-se abraçado. Suas lágrimas não passam despercebidas. Seus suspiros são ouvidos nos céus. Salmos 56:8 diz: tu contaste as minhas andanças, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus não apenas vê sua dor, Ele a coleciona. Cada lágrima é preciosa para Ele. Cada luta é notada. Você não está sozinho na sua dor, mas não se renda a ela. Não permita que os dias ruins definam quem você é. Não deixe que as circunstâncias negativas roubem a sua esperança. Em Abacuque 3:17-19, encontramos uma das mais belas declarações de fé em meio às adversidades. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar por lugares altos. Veja a postura do profeta. Ainda que ele reconhece plenamente as adversidades, mas recusa-se a ser definido por elas. Seu todavia é mais forte que seus problemas. Qual é o seu todavia hoje? Em meio às contas que se acumulam, ao diagnóstico preocupante, ao relacionamento rompido, ao sonho adiado, qual é a sua declaração de fé? Você pode dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Os dias ruins têm começo, meio e fim. Eles não duram para sempre, mas o que você faz durante eles pode ter impacto eterno. É nos dias ruins que muitos abandonam a fé. É também nos dias ruins que os verdadeiros discípulos são formados. Em 1 Pedro 1:6-7 lemos: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sua fé está sendo refinada pelo fogo das provações, e o resultado final: louvor, glória e honra. Não desista antes de ver o fruto do seu processo.
Há pessoas que nunca conhecerão Deus através dos seus momentos de glória, mas o encontrarão através da sua perseverança nos momentos de dor. Seu testemunho não é apenas sobre como Deus te abençoa nos dias bons, mas sobre como Ele te sustenta nos dias ruins. Quero propor alguns passos práticos para não se render aos dias ruins. Primeiro, alinhe sua perspectiva. Os dias ruins não são o fim da sua história. São apenas capítulos. E Deus é o autor que sabe exatamente como entrelaçar cada parte na narrativa maior da sua vida. Em Jeremias 29:11, ele nos promete: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Segundo, alimente-se da palavra. Nos dias ruins, é fácil sermos engolidos por pensamentos negativos. A palavra de Deus é o antídoto. Ela renova nossa mente e reorienta nosso coração. Em Salmos 119, 105, lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando estamos na escuridão, precisamos dessa luz mais do que nunca. Terceiro, busque comunhão. Não se isole na sua dor. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, Salomão diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Quem está te levantando quando você cai? Quem ora por você quando suas próprias palavras faltam? Se você não tem ninguém, encontre uma comunidade de fé onde possa ser autêntico sobre suas lutas. Quarto, pratique a gratidão. Mesmo nos dias mais sombrios, há sempre algo pelo que agradecer. A gratidão não nega a realidade da dor, mas nos impede de sermos consumidos por ela. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que ele não diz por tudo, mas em tudo. Podemos não agradecer pela dor, mas podemos agradecer em meio a ela. Quinto, lembre-se das vitórias passadas. Quando Davi enfrentou Golias, ele primeiro recordou como Deus o havia livrado do leão e do urso. Sua memória alimentou sua fé. Em Salmos 77, 11 e 12, encontramos: recordarei os feitos do Senhor. Sim, recordarei as tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Que vitórias passadas você precisa recordar hoje? Que testemunhos de fidelidade divina você tem guardados no seu coração? Por último, mas não menos importante, renda-se a Deus, não às circunstâncias. A verdadeira rendição não é passividade diante dos problemas, mas entrega ativa ao controle divino. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Vamos orar juntos? Pai Celestial, venho diante do teu trono hoje com um coração sincero. Tu conheces cada batalha que está sendo travada, cada lágrima que está sendo derramada, cada medo que está sendo enfrentado. Senhor, para aqueles que estão sentindo o peso de dias ruins, eu peço tua intervenção divina. Não para que necessariamente removas as provações, mas para que concedas a força necessária para enfrentá-las. Mostra-nos tua presença nos vales. Revela teu propósito nas podas. Lembra-nos que não estamos abandonados ou esquecidos, mas sempre debaixo do teu olhar amoroso. Ajuda-nos a não nos rendermos aos dias ruins, mas a nos rendermos completamente a ti. Que possamos, como Jó, declarar: ainda que ele me mate, nele confiarei. Transforma nossas provações em testemunhos, nossas feridas em sabedoria, nossas lutas em louvor. E quando este capítulo de dias difíceis chegar ao fim, que possamos olhar para trás e ver como tu estiveste trabalhando em cada momento, tecendo algo mais belo do que poderíamos imaginar. Em nome de Jesus, aquele que transformou o pior dia da história na maior vitória de todos os tempos. Amém.
Hoje, meu amigo, minha amiga, quero deixar com você um convite. Não se renda aos dias ruins, renda-se a Deus através deles. Há uma história sendo escrita em sua vida que é maior do que o capítulo atual. E o autor dessa história não comete erros. Os dias ruins passarão, mas o que você aprenderá através deles permanecerá. O caráter que será formado permanecerá. O testemunho que será criado permanecerá. Como diz o salmista em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua manhã está chegando. Até lá, permanece firme. Não desista, não se renda. Deus ainda não terminou de escrever sua história, e os melhores capítulos podem estar logo à frente. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém.